Olá, meus amigos do Bíblia Recomeço. Essa é mais uma conversa sobre a segunda vinda de Cristo. E eu sou Eduardo. Estou aqui hoje novamente com os pastores Tiago e Anderson Klein. E nós vamos então ter essa conversa dessa vez sobre os sinais da volta de Cristo, né? Então, vou convidar meus amigos aí para se apresentarem, para darem uma boa noite para vocês. Depois partimos para a nossa conversa. Boa noite, é uma alegria estar com vocês e vamos ver o que Cristo, o que a Bíblia, o que Jesus fala para nós acerca da sua segunda vinda e dos sinais proféticos acerca dela. Olá, amigos do canal, eu sou o Tiago, graça e paz. Vamos lá, vamos ter essa conversa aí, em nome de Jesus. Maravilha. Eu queria começar lendo o texto de Mateus 24, do versículo 13 até o 12, que diz o seguinte: Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer, que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são os princípios das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão, enganarão a muitos, e por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até ao fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo mundo para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Muito bem. Então, ali, vários sinais já nesse texto, né? Nós temos outros textos também. Pastor Anzo, o que tu quer falar aí sobre esses sinais aí, ou sobre outros? Nesse sermão profético de Jesus, o primeiro sinal que ele aponta com relação à sua segunda vinda, né? Que aponta para a sua segunda vinda, é a apostasia, né? É o primeiro sinal, está ali nos versículos 4 e 5, diz assim, né? Tende cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Já surgiu durante a história muitos falsos cristos, né? Uhum. E também muitos falsos profetas. E acredito que a apostasia está muito ligado a isso, né? A pessoas que se passam por, né, por um cristão, por um verdadeiro líder, por um verdadeiro profeta, mas não são. Então, a apostasia é este primeiro sinal elencado aí, uhum, que nos diz que ele vai vir, que aponta para a sua segunda vinda, né? Uhum. Então, seria esse o principal sinal. A apostasia, para mim, é a deserção da fé, né? É abrir mão da fé, é o engano religioso. Isso, para mim, é apostasia. Sim. Sou Tiago. Eu, além do engano religioso, eu quero acrescentar algo que, para mim, tem bastante relação, que é algo que Pedro vai trazer na segunda carta de Pedro, lá no capítulo 3, no versículo 3, que ele fala que nos últimos dias surgirão escarnecedores, anunciando as suas zombarias e seguindo as suas próprias paixões. Uhum. Então aqui ele também está falando de pessoas que não só zombavam da fé e da vinda de Jesus, depois ele vai tratar isso, vai dizer ele também, que esses zombadores vão perguntar, tá, e esse Jesus de vocês volta ou não volta? Sim. Né? Mas eles também ensinavam doutrinas falsas, zombarias e doutrinas segundo a paixão da carne deles. Né? Sim. Então, além da apostasia, também as doutrinas falsas, né? Os falsos enganos.
e esses zombadores e escarnecedores, que daí também a gente pode trazer para o lado daqueles zombadores mesmo, né? Como aí no final do ano a gente teve aquele caso lá do Porta dos Fundos, né? Tem se multiplicado também as correntes aí de ateísmo, de fato taxar a religião cristã como algo fantasioso, né, tosco, e além disso tu pode ver, sei lá, mais de uma religião surgindo por dia, aí cada um inventa um negócio novo, e na maior parte dessas se usa alguma coisa, alguma pequena parte bíblica para depois imputar um outro engano, uma outra mentira junto, né? Então tem se multiplicado de fato essas falsas pregações, né? Falsos profetas, falsas religiões, com certeza. Né? E é interessante que eu vejo ali nesses textos, não só de Mateus 24, mas de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, como o pastor Tiago falou bastante lá no vídeo anterior, né? Esses sinais eu vejo eles acontecendo de forma mais profunda e mais frequente, né? Fomes, terremotos, o ódio crescendo e etc, etc, né? O amor se esfriando, como ele falou. E sabe o que me chama a atenção? É que lá em 1 Tessalonicenses 5 falou várias vezes sobre a volta de Cristo, e eu quero ler com vocês o versículo 2 e 3 que diz assim: porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor, que é o dia da volta, né, D maiúsculo, vem como ladrão à noite, quando andarem dizendo paz e segurança. Eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Eu acho bem legal pensar nessas dores de parto da seguinte forma, que a mulher que sente dores de parto, ela sente elas com a frequência aumentando, né, com a intensidade aumentando e com a frequência aumentando, né? Então elas começam a se tornar mais corriqueiras e mais agudas. Só que a pessoa que está sentindo as dores de parto, ela não está infeliz com isso, né? Ela está crescendo a expectativa de que vai chegar aquele que é tão esperado, aquela que é tão esperada, né? Então a gente está esperando Jesus, vendo que de fato está se cumprindo, que as coisas estão cada vez mais frequentes, mais intensas, né? Então a gente vê ali algum tempo atrás HN1 vindo, tá, era uma certa intensidade, né? Agora vem coronavírus, que é outra intensidade, né? Uma outra situação. Então eu vejo de fato as dores aumentando aí, né? E aumentando a frequência também, né? Fala mais um pouco aí, pastor Thiago, sobre os sinais aí que tu tinha para compartilhar com a gente. Não, pois é interessante também, pastor Eduardo, que, como tu disseste, aumenta a frequência e também a gente tem mais sinais acontecendo ao mesmo tempo, na minha opinião, né? Como tu falou aí, a questão das doenças, né? Tu já citou aí o coronavírus que a gente está enfrentando agora, né? Tanto que a gente está gravando esse bate-papo da sua casa por causa disso, né? Também tem a questão de que o conhecimento humano vai aumentar muito, né? Ali, Daniel 12:4, né? Falando que o saber se multiplicará. E a gente vê muito disso também, né? Muita gente entendida, muita gente sábia, conforme o mundo, o padrão do mundo, muita gente inteligente, sabe muita coisa, mas não aceita a palavra de Deus. Sim. Também a questão de guerras e rumores de guerra que Jesus fala ali. A gente, no século passado, teve duas das maiores guerras, né? A Primeira e a Segunda Guerra Mundiais, né? Além de outras tantas. E cada dia que passa a gente ouve falar de guerra, né? Então são alguns dos sinais que Jesus falou ali, outros profetas, outros homens da Bíblia falaram também. Pastor Anderson, complementa aí. A mesma linguagem que o apóstolo Paulo falou aos Tessalonicenses, ele falou na carta que ele escreveu aos Romanos, no capítulo 8, né? Ele fala que a natureza, não somente a natureza, mas nós também gememos, né? Como em dores de parto. Ele usou o mesmo termo, né? Esperando a redenção, né?
E o pastor Eduardo falou algo interessante, né? Porque alguém com dores de parto, uma mulher, ela tem dores de parto, mas ela não tem uma tristeza daquilo que vai nascer, ela tem uma expectativa, né? Sim. Então, nós crentes, nós esperamos a Cristo com uma expectativa, né? Não com medo, não com sofrimento, mas numa expectativa que ele vai voltar, né? E essa questão de guerras, assim, essa questão progressiva dos sinais da volta de Cristo, elas são muito claras, né? Em 85, o russo aquele, o Mikhail Gorbachev, que era o grande ditador da Rússia, alguns dizem que não era ditador, enfim, ele escreveu um livro e ele disse que se houvesse uma guerra armamentista naquele tempo, no tempo da Guerra Fria, né? E os dois países e os dois lados viessem a combater, o mundo iria acabar. Tamanho poderio armamentício que eles tinham naquele tempo. Hoje, se a gente vê o ditador, o imperador, o norte-coreano, o maluco aquele, ele construiu uma bomba de hidrogênio 800 vezes mais potente que a bomba de Hiroshima. Então, a humanidade, ela caminha, né, com esses rumores de guerra e guerra acontecendo a todo momento, né? Então, eu creio que no século XX, né, no século XX para o XXI, foi o maior número de mártires cristãos de todos os tempos, né? Então, as coisas estão se encaminhando para um final. Graças a Deus que para nós é um final feliz. Muito bom, é isso mesmo. Muito bem, e uma das coisas que eu sempre me lembro também, a gente tem visto todos os sinais se multiplicando, né? É que Pedro falou na sua pregação lá em Atos 2, quando ele falou sobre esses últimos dias, né? Ele disse, acontecerá nos últimos dias, diz Deus, né? Ele fala diversas coisas e entre elas ele diz que o sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, né? E eu, na minha visão, são os únicos dois sinais que não aconteceram ainda, né? Eu acho que os outros todos estão aí, né? Estão visíveis aí, e que esses sinais ainda talvez não tenham acontecido, né? Porque a gente conhece aquele fenômeno que é chamado de lua de sangue, né? Que vem acontecendo também com uma frequência assustadora, porque era um fenômeno raro e entre 2014 e 2015 aconteceram 4 vezes. E entre 2018 e 2019 aconteceram 3 vezes, né? Então a coisa ficou muito mais frequente, era um fenômeno raro, cada 20 anos acontecia um, né? E agora a coisa está, vamos dizer assim, aumentando em frequência, né? Então, não sei se é a lua de sangue mesmo, né? Mas eu acredito que a maior parte dos sinais já estão aí com a gente, né? Expectativa da chegada dele a qualquer momento. Beleza, meus amigos. Então, acho que já falamos bastante sobre os sinais aí, né? Vamos fazer nossas considerações finais aí para encerrar a nossa conversa. Eu quero só ler um texto aqui de 2 Timóteo, capítulo 3, que para mim fala muito bem dos dias que a gente está vivendo, né? Sim. Diz assim: sabe, entretanto, disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Afaste-se, portanto, desses também. Né? Eu tenho certeza que esse texto retrata muito bem os nossos dias que a gente está vivendo, né? E a gente precisa ter muito cuidado com esse tipo de pessoas aí que estão vivendo. Isso também é um sinal de que Jesus está próximo de voltar. Ele diz ali que serão nos últimos dias, né? E serão dias terríveis. Então, que a gente possa também ter cuidado para não cair nesses erros aqui, né? E para, como a gente falou no primeiro vídeo, né? A gente tem que estar preparado para a volta de Jesus, né? O pastor Anderson disse muito bem ali que a mulher, quando ela está esperando o filho, ela espera com alegria, né? Ela quer que chegue logo essa hora, né? E que a gente possa, então, estar preparado para isso. Amém. Glória a Deus, pastor Anderson. E terminar também
com Mateus capítulo 24, versículo 42, versículo que diz assim: portanto, vigiai, pois não sabeis em que dia vem o Senhor. A gente não sabe o dia nem a hora. A gente também, através desses vídeos, né, a gente não quer ser o dono da verdade, porque a gente sabe que a verdade tem um dono, né? Nós queremos aprender aqui, ensinar, gerar conteúdo, né, aprender cada vez mais, mas estar vigilantes, né? Como o pastor Tiago disse, estar com a expectativa, né? E poder naquele grande dia e a cada dia dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Essa tem que ser a ânsia do nosso coração. Muito bom. Muito bem, meus amigos. Obrigado aí. Foi uma boa conversa. Que Jesus possa estar nos preparando aí. Estamos percebendo os sinais. Não sabemos quando vem. Ele vai chegar de surpresa, então precisamos nos preparar. Valeu, meus amigos. Muito obrigado aí. Obrigado a todos aí que nos acompanham no Bíblia Recomeço. Jesus te abençoe aí, te ajude a te preparar aí para esse grande dia. Grande abraço. Até a próxima. Amém.